Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos começar a estudar a biblioteca AngularM. Eu desenvolvi essa biblioteca baseado nas pesquisas que realizei no meu doutorado sobre o uso de metadados para a geração de interface gráfica. Então vamos ver nessa aula como fazer um Hello World para fazer o AngularM rodar uma primeira vez com a funcionalidade mais básica. Então para isso nós vamos criar um projeto Angular normal. Para isso eu vou executar o comando ngnew hello world, que vai criar o projeto para mim. Então tá aí, projeto criado. E agora a gente vai instalar a biblioteca AngularM no nosso projeto. Para isso vamos entrar nele e executar o comando npm install AngularM. Usando a opção --save para ele guardar o AngularM no nosso package.json, que vai poder ser comitado e vai baixar o AngularM automaticamente quando você der npm install no outro ambiente, que não seja esse. Enquanto ele baixa, eu vou abrir o projeto no Visual Studio Code. Eu já vou aproveitar e adiantar algum código. Nós temos que abrir o arquivo appmodule.ts para importar o AngularM module, que é o módulo através do qual a gente vai ter acesso às principais classes do AngularM. Então aqui está o comando import da biblioteca e eu declaro ele na seção imports do meu @ngmodule do appmodule. A segunda alteração que nós vamos fazer é no app component. Basicamente nós vamos importar uma classe chamada AngularM Service, que é realmente a fachada do AngularM, para onde a gente vai se comunicar para pegar os metadados e montar a nossa interface gráfica. E também vamos utilizar essa classe abstrata, EntityTypes Component, que já vai fornecer algumas propriedades e métodos para o nosso componente. Baixou o AngularM e agora nós vamos poder compilar aqui nosso código. E agora a gente pode ver aqui no package.json do projeto que a dependência do AngularM foi colocada para a última versão disponível. E agora ele está reconhecendo o AngularM e a gente tem acesso ao AngularM Module aqui, se você quiser ver o código. O Visual Studio mostra para você. Entra lá no Nodes Module e você pode até enxergar, se você tiver interesse, o código do AngularM. Voltando ao App Component, eu já fiz aqui a importação do Angular Service, do EntityTypes Component. Foi ele que me forneceu essa variável EntityTypes. Está lá, está sendo povoada aqui do list EntityTypes. Qual é a ideia aqui? A gente vai criar um arquivo entities.ts que vai possuir o método describeDomain. Esse método ele vai definir os metadados do sistema, quais entidades e propriedades devem existir, e vai informar isso ao AngularM, que é o nosso serviço, injetado aqui no construtor. Essa classe ela já vem do AngularM e ela tem um método listEntityTypes. Ela tem uma série de métodos que nos ajudam a consultar os metadados do projeto. Nesse caso, só nos interessa os EntityTypes, a gente vai listar quais são todos os módulos que existem no sistema. Então, por exemplo, cliente, produto, fornecedor, funcionário. Tudo isso são possíveis módulos. E esse código aqui desse componente ele é genérico, ele funciona independente se o seu modelo tem 2 entidades ou se ele tem 1000 entidades. O código vai ser sempre o mesmo. Essa é a ideia do AngularM, definir sua interface gráfica baseada em metadados, e aí ela se torna genérica, basta você alterar os dados. Antes de partir para o Entities, vamos terminar o componente escrevendo o seu template. Talvez agora fique mais claro para você a ideia de reutilização de código no AngularM. A construção desse projeto é basicamente uma listagem de bullets, e a gente vai usar um ngFor aqui do Angular para iterar os entity types que foram povoados lá pelo serviço. Então, para cada entity type, ou seja, para cada classe, para cada entidade que existe no projeto, eu vou iterar com ela, nessa variável entity type, e eu vou pegar um nome singular. Né? O AngularM nos dá 2 atributos do entity type, que é o nome plural e o nome singular. Então, você cadastra essa entidade, o plural dela é students e o singular é student, por exemplo. Então, esse código aqui é totalmente reutilizável, você não precisa implementar ele toda vez para todo módulo que existir no seu projeto. À medida que você altera os metadados, ele já vai se adaptar a essa nova estrutura do seu código. Bem, que metadados nós temos no AngularM? Ele tem o Entity Type, que representa uma classe, e o Property Type, que representa um atributo dessa classe. Então, um Entity Type ele tem vários Property Types, que se compõem aqui dentro do Entity Type. O Entity Type tem o nome singular, o nome plural, e tem algumas tags pela qual você pode classificar Entity Type. E a propriedade ela também tem um nome e o tipo da propriedade, se é string, se é número, e assim por diante. E também tem tags. Vamos agora fazer o código que descreve os seus metadados. Vou criar o arquivo entities.ts e eu vou começar importando o AngularM Service, que eu vou receber para povoar os metadados, e alguns métodos auxiliares que o AngularM me provê, o MemoryDAO e o EntityType. Com o EntityType, você define que existe uma nova entidade no seu modelo. E o MemoryDAO é um atalho que a gente está utilizando para essa aula, porque a gente não vai utilizar back-end, então eu vou guardar todos os meus dados dessas entidades em memória, no browser, e aí a gente pode utilizar esse DAO que armazena os dados apenas em memória. Então, voltando aqui no componente, a gente espera receber uma função describeDomain,
que recebe o Angular MService como parâmetro. Vamos fazer essa função aqui no entities.ts. Está aqui minha describe_domain, recebe o Angular MService como parâmetro, e aí eu vou executar algum código. O que eu preciso fazer é invocar o método setupDomain do Angular MService. E aqui passar os DAOs que vão fazer parte do meu domínio. Então vamos lá, criar um memory DAO. E ele recebe como parâmetro, tem que descrever para o memory DAO qual é a entidade que vai ser armazenada por esse DAO. Está aqui esperando o nome singular, no caso aqui, student, e o nome plural. As tags eu passo através de um objeto. E é obrigatório que eu tenha uma tag me dizendo qual é o campo chave primária do student. Que nesse caso poderia ser um code, tipo a matrícula do cara. Só que a entidade deve possuir exatamente esses campos. Então vamos invocar aqui o property type, que vai receber o nome do campo e o seu tipo. Além disso, coloquei um campo name aqui para representar o nome do estudante. E aí para cada entidade a mais que houver no sistema, eu vou descrevendo os seus metadados também. Para entender a sequência de execução do Angular M, nós precisamos lembrar que estamos numa aplicação Angular normal, que vai vir um request para o index. Quando for encontrar a tag app_root lá do app component, esse código vai ser executado. E basicamente o que a gente faz é pegar os metadados que estão no entities.ts, passar para o Angular Service e armazená-los em memória. É isso que a gente está fazendo aqui nesse código. Pegando o entities.ts, os metadados, jogando no Angular MService, e a partir daqui a gente pode consultar os metadados e montar o nosso template com tudo o que precisamos. Então você precisa, a partir do componente da sua aplicação, invocar esse código do Angular M, e aí você vai conseguir construir componentes de interface gráfica altamente reutilizáveis. Agora resta-nos executar a aplicação e ver se vai aparecer student e client, que foram as entidades que nós cadastramos no metadado. Então, ao rodar o ng server, o Angular CLI levanta a nossa aplicação no localhost 4200. Vou abrir esse endereço aqui para vermos o resultado. Então você pode ver que ele gerou exatamente uma interface como nós esperávamos. Eu vou abrir aqui o inspect para você ver exatamente a estrutura que é semelhante ao nosso template. Então está aqui o L, e dentro dele os dois LIs, um para cada entidade. Para mostrar o funcionamento disso com mais dinamicidade, eu vou adicionar uma entidade e recarregar, e você vai ver que a interface não precisa ser alterada, apenas os metadados. Então está aqui a entidade product, vou salvar, não fiz nenhuma alteração na interface gráfica, vamos ver como a aplicação vai reagir. Está levantada, e aqui o Angular já mandou recarregar. E aqui você já pode ver a terceira entidade. Então a ideia, né, isso aqui é um Hello World, é muito simples, a interface gráfica que está sendo gerada aqui, mas a ideia é exatamente essa, você ter componentes de interface gráfica que são altamente reutilizáveis. Então se sua aplicação crescer, você vai apenas alterar os metadados, e tudo que já tem na sua aplicação de componentes vai poder ser reutilizado, exceto alguma especificidade que você pode também inserir na interface gráfica. Mas a ideia é maximizar o reuso de código de GUI com o Angular M. Nas próximas videoaulas nós vamos entender como o Angular M consegue atingir esse objetivo, como a gente pode desenvolver aplicações maiores, como por exemplo uma aplicação de CRUD. Até lá!